Sejam bem-vindos aí mais uma vez, né? Tamo junto, demais. A última da semana, hein? Maravilha? Vamos que vamos, né? Vamos começar. Eu preciso, antes de mais nada, fazer um agradecimento, né? Hoje é a última live da semana, então eu preciso agradecer muito toda a galera que acompanhou essa semana toda. Agradecer muito as mensagens, tá? O pessoal aí mandando mensagem, incentivando, colocando lenha na fogueira, né? Como diz o outro. Colocando lenha na fogueira aí, mandando as mensagens. E foi super legal trocar uma ideia, né? Com a turma aí durante a semana. Foi muito bacana, porque o pessoal foi apontando, né? Algumas coisas e a gente foi trocando ideia. Então, primeira coisa, agradecer mesmo, porque a gente acredita muito na conexão, né, na parceria, assim, para todo mundo crescer junto. A gente acredita mesmo nos apoios, assim, de todo mundo indo junto nessa história, porque acaba que junto a gente fica muito mais forte, funciona, né? E foi isso que aconteceu essa semana, tá bom? Então, primeiro recado é esse. Vamos junto, porque foi muito legal a semana, tá? A outra coisa que eu queria fazer já é recapitular, né, o que a gente viu ao longo da semana aí. Vamos fazer uma breve resumo aqui, né? Foi super legal essa semana discutir isso com vocês. Então, a gente se propôs a falar sobre harmonização de comida, né? A harmonia de comida. E comida com comida, né? E normalmente a gente não escuta falar muito isso, né? De comida com comida. A gente escuta muito mais as harmonizações de comida com bebida, né? E muito em alta aí comida com cerveja e comida com vinho e tudo mais, né? Agora com cachaça e tudo mais. E a gente começou com aquela história toda de que não dá para a gente acessar só os livros de harmonização, ou os livros de bebida, ou os livros de comida. A gente tem que ir um pouco adiante. Então, a gente falou lá da história da ontologia, a gente falou da história, primeiro buscando conceitos, né, do que é harmonização. A gente chegou naquela coisa da concordância, da paz, né, da aprovação, e depois na coisa da ontologia, depois na coisa do Aristóteles e Platão, né? Então, interessante a gente acessar outras áreas do conhecimento para argumentar melhor o que a gente quer fazer na nossa área aqui, na gastronomia e tudo mais. A gente falou de harmonização por contraste essa semana, a gente falou de harmonização por complementaridade, ou seja, por similaridade, e a gente falou em harmonização por corte, não é isso? E a gente completou, então, 4 dias assim, e hoje é o 5º dia, e a gente vai falar do último C da harmonização, né? Era a provocação final, né, que faltava, o último C da harmonização. Maravilha? Para falar do último C da harmonização, a gente precisa contextualizar também, de novo, esse C, né, esse C que é esse, para a gente fechar essa coisa da harmonização, mas contextualizar do mesmo jeito que a gente vem fazendo ao longo da semana, que é buscando as informações dos conceitos, né? O que o dicionário fala para a gente sobre isso, beleza? Então, último C da harmonização, algumas pessoas me mandaram mensagem falando, pô, Adriano, pesquisei e tal, isso, tal, aquilo, mas é isso, é aquilo. Eu falei, vou falar só na sexta-feira, hein? E o último C da harmonização, que é esse. Se alguém souber aí, já pode apontar, beleza? Esse C da harmonização, pessoal, a gente deixou por último, né? Como uma brincadeira final aí mesmo, porque ele não é muito dito, não é muito discutido, né? Obviamente, muitas pessoas dão valor a isso, mas eu queria dizer isso como uma ideia, eu queria falar muito como uma ideia para vocês usarem isso no dia a dia de trabalho de vocês e tentar ter sempre esse olhar para harmonizar o que vocês quiserem com esse elemento
final da harmonização, né? Então, não sou só eu que estou dizendo, mas eu já vou dizer que uma das referências é essa aqui, tá? Que eu mostrei ontem, né? É uma das referências que trata da harmonização, vamos deixar aqui atrás, trata da harmonização desse último C. Né? Então, a gente falou de complementaridade, contraste, corte, e hoje a gente vai falar do último C da harmonização, que é o C de contexto. Fechou? Contexto faz todo sentido quando a gente fala de harmonização, tá? A gente vai tratar de contexto da mesma maneira que a gente tratou das outras harmonizações, e eu vou dar uma série de exemplos para vocês. Depois, se vocês quiserem começar também a contribuir com exemplos importantes aí, fiquem à vontade, que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, vamos lá para a gente entender o que é harmonização por contexto, tá, pessoal? Primeiro, a gente foi lá, como a gente fez a mesma dinâmica das outras aulas, a gente foi no conceito. Né? Vamos lá para o conceito, para a gente entender o que é o contexto, fechou? Vamos lá para o conceito. Conceito de contexto, para a gente entender. Vamos lá. Inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. Já ficou legal desde o começo, né? Então, já deu para perceber que o contexto é uma inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. Vamos falar mais. Ele fala aqui, encadeamento de discurso. Aí, para o encadeamento de discurso, eu falei assim, então, deixa eu entender um pouco mais o que é o encadeamento de discurso. Então, vamos lá para encadeamento. Busquei também o conceito, né? Encadeamento. Vamos lá. Ordenação sequencial de coisas ou fatos, conexão, concatenação e junção. Então, isso foi o que eu achei de conceito da palavra encadeamento, tá? Então, encadeamento é junção, conexão, concatenação, ordenação sequencial de coisas ou fatos. E aí eu fiquei perguntando assim, que coisas ou fatos são essas, né? Que a gente está falando, porque se isso é parte de contexto, né? Então, que coisas e fatos são essas que estão juntas, que estão concatenadas, que estão em conexão? Aí eu fiquei pensando sobre isso e vi que dizem respeito ao contexto, isso diz respeito a vivências, as vivências e as comidas que a gente estava comendo naquelas vivências, tá? Então, a harmonização por contexto, o contexto tem aquele conceito de inter-relação de circunstâncias e também de encadeamento. Encadeamento de quê? A junção de quê? De quais fatos? Dos fatos, das vivências que a gente estava tendo e do tipo de comida que a gente estava comendo, ou a bebida que a gente estava bebendo, né? Então, a gente tem essa situação aí posta, né? E a gente entende que essas vivências e as comidas que a gente estava vivendo, comendo, e as bebidas que a gente estava bebendo, fazem parte de experiências. Maravilha. Então, a gente adiantou mais um passo no sentido do que a gente quer conversar aqui hoje. As experiências que a gente vive, né, que a gente carrega com a gente e que estão relacionadas com a comida, tá? Vamos lá para mais a última definição da noite. A última definição é de experiência. Já que a gente chegou nessa palavra, é legal também a gente trazer essa conexão de experiência, fechou? Vamos lá. Qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Olha que legal. Já lembrou lá aquela primeira aula nossa de Aristóteles, né? Da ontologia do ser, que é a coisa dos sentidos, da percepção disso, né? Forma de conhecimento abrangente, não organizado ou de sabedoria adquirido de maneira espontânea durante a vida. Aí ele coloca assim, prática, né? Pautado na prática.
Então, essa situação é uma situação que está pautada na prática. Fechou? Legal, vamos seguir adiante. Então, a gente já viu que o contexto, né, tem aquela ideia de junção, né, de relações, de correlações, de situacionais. A gente viu que tem a ver com encadeamento, que tem a ver com situações que a gente estava vivendo junto com o que a gente estava comendo ou bebendo, e que isso tudo é uma experiência. E que essas experiências são formas de conhecimentos práticos. Maravilha. Então, até aqui, caminhando bem. Ufa, né? Muita coisa para a gente entender o que é essa harmonização de comida por contexto. Né? Vamos entender o que é isso. Tem uma frase muito legal, pessoal, que é assim, ó, estar num lugar incomum gera experiência. Olha que legal. Estar num lugar incomum gera experiência. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Tomar aquele cafezinho da manhã, quando a gente sai do trabalho, ou saía, né? Mas a gente vai voltar a sair em breve. Mas quando a gente sai para o trabalho, e vai naquela padaria na frente do trabalho e tal, e toma aquele cafezinho rápido, isso é uma experiência do dia a dia. Vamos dizer assim, um lugar comum que a gente sempre frequenta, tá? Um lugar normal que a gente sempre frequenta, sempre vai. Mas quando a gente vai para uma cafeteria de cafés especiais, né, que ela oferta uma experiência, né, ela oferta a possibilidade de você tomar um café diferenciado. E o que acontece? Normalmente, os atendentes desses lugares, eles vão falar para a gente de uma experiência sensorial. Eles vão contar para a gente alguns detalhes, né, do grão, quais características e do método que a gente está tomando também, né? E aí, esse café, ele torna-se uma experiência, né? Esse café, ele tem o potencial de tornar uma experiência, né? Uma experiência muito real, né? E isso que é justamente o poder, né? Que eu estava dizendo, estar num lugar incomum gera experiência. Então, você vai e toma aquele cafezinho, mas aí você vai numa cafeteria especial que você nunca foi e é atendido de uma maneira super encantadora, né? Como a Ana, que acompanhou esses dias aí, todas as lives nossas aí também, a Ana é uma barista super bacana e ela sabe o que eu estou dizendo. Acaba sendo uma experiência para uma pessoa que nunca foi tomar esse café num lugar incomum. Então, estar num lugar incomum gera experiência. Legal essa história, né? E o que eu ia dizer é que essa experiência é muito poderosa, né? Ela é transformadora. Estar num lugar incomum gera experiência. Esse lugar incomum, pessoal, pode ser até dentro da sua casa, tá? Nós vamos chegar lá. Tudo bem? São situações, podem acontecer coisas, né? Você pode entrar numa live, sei lá, com uma figura extremamente ímpar. Vamos supor que você conseguiu uma live aí, um contato direto com um cara que você é muito fã, com um grande chefe. Isso pode ser uma experiência incrível que você pode estar vivendo dentro da sua casa, e isso pode te gerar uma série de situações e você pode harmonizar essa situação. Então, é onde a gente vai chegar, tá? Vamos lá. O legal é o seguinte, a experiência pode acontecer ou ser planejada. Isso é muito legal, porque quando a gente vê que a situação pode ser planejada, né, você pode organizar isso, você pode interferir nisso, né? Vamos lá. Vou dar alguns exemplos, tá? Do que eu acabei de dizer. A situação ela pode acontecer ou ser planejada, tudo bem? Vamos para algumas situações que acontecem e acabam trazendo essa experiência, todo esse poder da situação, e isso acaba marcando você com o que estava sendo vivido e o que se comia nessa experiência, tudo bem? Vamos para essa situação. Eu queria compartilhar uma situação minha, que é o seguinte, muito forte para mim, que é o seguinte. Aos 9 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Ela faleceu. E, obviamente, numa situação dessa, a gente acaba se juntando, assim, acaba se conectando muito mais em família, né? E aí, nesse momento, a gente ficou muito próximo do meu pai, não é isso?
meu pai acabou virando pai e mãe, né? E aí, nesse momento, assim, eu tenho uma memória muito forte do que o meu pai fazia para a gente comer, né? O meu pai, ele fazia um café da manhã, meu pai fazia um café da manhã que ele chamava de sanduíche americano. E eu fui pesquisar o sanduíche americano, o que era e tudo mais. E o meu pai fazia para gente um café da manhã que era assim, era 3 pães de forma no prato, tá? Um pão de forma um do lado do outro, formando tipo um L, né? Eu me emociono também contando, né? Porque é super, super forte, né? Assim, a história. E aí ele colocava um pão de forma, eram 3 pães de forma, um do lado do outro, formando tipo um L, assim, né? E ele colocava em cima de um pão um queijo, uma fatia de queijo, ele colocava em cima do outro pão uma fatia de presunto, e ele colocava em cima do outro pão um ovo frito com gema mole. Ele derretia sutilmente esse pão com queijo e presunto antes no micro-ondas, né? E depois colocava o ovo em cima. E aí o que acontece? A gente acaba que a gente comia isso nessa circunstância, nessa vivência e nesse contexto, né? E isso acabou sendo uma experiência muito forte, muito rica, que acontecia, que gerava uma experiência, né? Aquele lugar, de certa forma, era incomum, era novo. A minha mãe fazia o café da manhã, de repente passou a ser o meu pai. E aí, esse sanduíche virou um emblema muito grande de um carinho, de um conforto, né? Era uma forma de abraçar demais toda aquela situação, né? Assim, então, a comida era um grande abraço. A comida era um grande conforto. Né? E meu pai falava com a gente, nossa, esse sanduíche é muito gostoso, tal, e é um sanduíche chama americano, e aquilo ali era um grande abraço para a gente, né? Então, vira essa experiência. Então, é só para mostrar como que pode ser forte a relação do que se come em um determinado momento de vida, numa determinada vivência, e como que isso pode ser poderoso na hora de você interpretar esses sabores novamente, né? Mas isso é muito importante dizer, porque, como eu disse, a harmonização ela pode acontecer, ou seja, ser vivida não porque você quer, né? Harmonizou-se uma situação, né? Um contexto com um tipo de comida, né? Ou você pode planejar, ou pode ser criada, e aí é aí que a gente entra, né? Como cozinheiros, né, e tudo mais, é aí que a gente entra, tudo bem? Todo mundo vai ter uma memória, uma situação de uma harmonização dessa, por contexto, né? Eu tive um professor muito bacana no curso que eu fiz de Beer Sommelier, né, que além de professor é um colega de trabalho, que é o CH, salve, CH, cara que eu tenho muito respeito, muita admiração, né, um cara fabuloso, com conhecimento ímpar na área de cerveja, né? E o CH, ele sempre conta uma história uma das melhores cervejas que ele tomou na vida dele era acho que uma Heineken, algo assim, mas em função do contexto, que foi, acho que na formatura dele, na festa de formatura e tudo mais. Quer dizer, o CH tem os detalhes disso, mas assim, é emblemático para a gente falar de harmonização por contexto, né? É isso aí, Nádia. Nádia está falando com a gente aí, né? O sabor do sanduíche americano nunca será igual ao do meu pai. Isso mesmo, né? Assim, a gente pode essa memória da infância, igual você está falando, Nádia, nada se iguala a essa memória da infância, né? O poder que tem a fala de um pai ou uma situação que você viveu que é impactante, né? E tudo mais. Mas o que fica de muito forte nessa experiência é a chama que você tem de interpretar novamente esse sanduíche, tal, e é isso que nos motiva, que nos movimenta, né? E é esses contextos que nós estamos atrás para harmonizar com o prato que vem adiante, né? Mas o mais legal também é que a gente pode propor contexto partindo disso, do conhecimento do poder dessas experiências, né?
E a harmonização por contexto, como eu falei, está já posta em alguns livros, como o próximo C da harmonização, né, de harmonização por contexto, porque a gente pode realmente provocar contextos situacionais, né, que podem realmente favorecer todo o cenário da harmonização, tá? É o caso até a Lulu Vinhas está falando do biscoito, né? E eu lembrei do caso, é exatamente isso, Lulu Vinhas, e eu lembrei do caso das Madeleines de Proust, do Marcel Proust, né? Na obra dele, La Recherche du Temps Perdu, né? Que é Em Busca do Tempo Perdido, que é uma coletânea ali de uma história que ele trata, inclusive, justamente disso, né? De memórias e tudo mais. E aí tem a grande passagem, né? Que virou um clássico da literatura aí, mundial, mas não só da literatura, virou um emblema da gastronomia aí, né? Que viva a Fátima, isso mesmo, que virou um emblema da literatura quando o Marcel Proust conta, né, da cena onde ele molha o biscoito, né, pequenas madeleines, né, biscoitos amanteigados, no chá e coloca na boca e aquilo vai se desfazendo e vai levando ele para um lugar incomum, né, e aí ele vai viajando, de repente ele se acha, né, ele começa a perceber aromas, ele começa a perceber cheiros e encontra-se num lugar muito comum, né, familiar, tal, e resgata toda essa memória, e aí isso vira um emblema, inclusive usado no final, na cena final do Ratatouille, que é exatamente essa coisa da cena da literatura aí do Marcel Proust, né? Já que a Fátima, que a Nádia citou aí, a minha querida sogra, a Fátima, professora de francês, eu vou deixar aqui um beijo para ela, né? Porque Fátima me ajudou muito quando eu fui para a França, foi minha professora de francês e tudo mais, então vou deixar um grande beijo para a Fátima aqui, e família é tudo, né, pessoal? Então, tem muita admiração por todos os amigos e tudo mais, mas família é algo especial, a gente falou aqui de família, então um grande beijo para a Fátima e um grande beijo para o meu pai também, porque essa história toda tem a ver com meu pai, né? Após o falecimento da minha mãe. Então, é sensacional poder compartilhar isso, né? Então, um grande beijo a todos aí, e quem está na sala aí, sinta-se também abraçado aí. Pessoal, nós estávamos falando do poder dessa experiência, e eu citei o exemplo do sanduíche americano do meu pai, né, que ele fazia, para a gente falar do contexto, da harmonização por contexto, e também eu vou falar um pouquinho da minha experiência da França, rapidamente, uma coisa que me marcou muito lá, que era o contexto do jantar, né, do nosso jantar enquanto a gente estava no restaurante. Então, nosso jantar acontecia por volta ali de 5 horas da tarde, e a gente sentava todo em equipe e observar a maneira que o francês comia era algo fabuloso, né? Então, as comidas que eu comia lá, hoje elas têm um significado muito forte para mim, porque elas foram harmonizadas com aquele contexto de eu estar sentado junto aos cozinheiros, na hora do jantar dos cozinheiros, 5 horas da tarde, antes da gente começar o serviço, e o que se comia ali era muito forte para mim, né? Então, ficou marcado. E uma das alimentações ficou marcada de uma forma muito, assim, tangível, né? Muito clara na minha memória, que é o estinco de cordeiro, né? Panturrilha de cordeiro, sendo comida ali, assim, normalmente pelas pessoas. E isso aqui no Brasil, às vezes é inacessível uma panturrilha de cordeiro, ou a carne de cordeiro é um pouco mais cara e tudo mais. E eu fiquei, assim, encantado com como aquilo era natural para eles. Eu cheguei a perguntar no jantar, pessoal, isso é normal, a carne de cordeiro, esse corte? Ele falou, normal, apesar da carne, né, a proteína animal não ser uma coisa tão frequente no dia a dia, tal, dos franceses, muitas vezes come-se também sem essa proteína, e também o fato deles toda hora pedirem para passar a cesta de pão. Esse hábito deles, assim, de pedir para passar a cesta de pão e dar uma mordida no pão, sem nada na boca, né, e passar o pão para lá, né, eles pegam, obviamente, um pedaço para eles, rasgam e comem, e deixam aquele pedaço do lado do prato, e passa a cesta para os colegas, e o pão seco, né, eles não molham igual a gente, se tivesse uma sopa, né, ou um caldinho, a gente molharia com o pão,
é outro tipo de percepção cultural, né? Então, aquilo para mim, e poder observar aquilo em loco, aquilo foi muito forte, né? Então, uma série de situações que eu vivi na França, lá no restaurante, chama Le Charentonneau, a Nádia, que está aí, inclusive, né, Nádia? A Nádia já esteve lá no Le Charentonneau, e a Nádia conversou com a Patrícia, né? E com o Patrick, né? Patricia, né? Vissac e Patrick Vissac, né? E a Nádia conversou com eles a meu respeito, falou, eu sou amiga do Adriano Vilhena, que esteve aqui fazendo estágio. Aí foi uma grande festa, e a Madame Vissac deu um vinho para a Nádia trazer para mim, não foi isso, Nádia? Um vinho autografado, né? Vinho da casa deles lá, né? Com o rótulo da casa, do Le Charentonneau. Foi uma experiência super legal ela ter ido e ter me devolvido o vinho, né? Como presente adicional. Toda vez que eu falo que alguém vai para a França, eu indico o restaurante para o pessoal ir lá. Então, é super legal, né? Super bacana. Vinho sempre na área, né? Então, vamos seguir adiante. Então, essa experiência marcou muito. E aí, o que eu queria falar para vocês é assim, como que a gente harmoniza por contexto? O que é isso, exatamente? A Nádia falando, né? Toda vez que ela vai a Paris, ela vai comer lá. O Le Charentonneau, um restaurante especializado em frutos do mar, e é um restaurante muito simpático, né? Muito familiar, muito agradável. E a Patrícia é uma querida, né? Ela é uma mulher assim encantadora que te recebe, te acolhe de uma forma incrível. Então, eu tenho um grande carinho pelo restaurante Le Charentonneau, que é o que eu fiz estágio lá na França, e é realmente muito valiosa assim, todas essas memórias, né? Pessoal, eu queria falar para vocês assim, como que a gente harmoniza, que maneira que a gente harmoniza por contexto. Então, vou falar para vocês assim, algumas opções, tá, pessoal? A gente pode harmonizar, a gente pode usar a música para harmonizar por contexto. O que eu queria falar sobre isso, tá? Queria já elencar aqui uma das primeiras mulheres que harmonizou por contexto lá atrás. Vou passar o nome do Le Charentonneau pela plataforma da Unto. Pessoal, é até bom lembrar que já tem o Instagram, não, desculpa. A Nádia também pode escrever aí, tá? Mas tem o Telegram já aberto, tá? Vou pedir para o pessoal da Unto aí, a equipe da Unto, colocar o link da Telegram. E quem quiser acessar o link do Telegram, lá dentro do Telegram a gente está passando tudo para vocês, tá? Quem quiser ir entrando, a gente passa os artigos, passa os nomes de tudo que eu tenho citado nas lives, tá bom? Então, a gente estava falando de como harmonizar, né? A gente estava falando de como fazer essa harmonização por contexto. Então, a gente pode usar a música, né? A gente pode usar a música para... Bom, dá para harmonizar um vinho com essa live, né? Dá para harmonizar uma comida com essa live. Há pouco tempo atrás, o Adriano Isch, que é meu aluno lá no Senac, ele falou comigo assim, Adriano, eu estava vendo sua live, aí eu falei com minha esposa, vamos fazer uma comida e assistir a live do Adriano? Aí ele falou, cara, e foi sensacional, porque a gente foi comendo e tal, e aí a gente começou a fazer uma coisa que tinha tudo a ver com o que você estava falando. Ficou muito legal a história toda, e eu achei super legal isso, quer dizer, ele acabou fazendo, sem querer, uma harmonização com a comida ali, com a live, com o contexto que ele estava vivendo. Então, é um pouco isso, tá, pessoal? A harmonização ela pode ser por música, a gente pode usar a música para harmonizar. Eu estava falando que quem fazia isso, uma mulher que fazia isso assim, muito bem, e que impactou toda a gastronomia mundial, era Catarina de Médici. Né? Catarina de Médici levou aqueles bons costumes, os bons hábitos, tal, não sei o que lá, para a cozinha francesa, né? Mas, acima de tudo, ela pensava na experiência. Ela pensava muito na experiência, porque ela pensava em ambientes melhores dos lugares, né, dos grandes banquetes e tal. Ela pensava nos ambientes, ela pensava na questão sonora, ela pensava em música, e ela pensava, pessoal, existem registros de que mostram que Catarina de Médici pensava em
aromas, em questões aromáticas dos ambientes, para o jantar ficar mais agradável. Olha que maluquice, né? Então, a Catherine de Medici estava harmonizando com o contexto lá atrás, né? A gente está falando de períodos da Idade Média, assim, muito louca essa situação, né? Muito legal isso, né? As histórias de Catarina, né? Então, é muito legal, né? Catarina sempre polêmica e tal, mas foi uma figura muito importante, né? Para a gastronomia, não só para a gastronomia, para a arte, de uma maneira geral. Quem estudou um pouco mais aí Catarina de Medici sabe do impacto que ela fez em uma série de áreas aí, né? De pessoas e tudo mais. Bom, então a gente pode harmonizar com a música, a gente pode harmonizar com o local, né? Com o país. Queria falar para vocês assim, gente, eu já provei belíssimos preparos franceses incríveis aqui em Belo Horizonte. Um dos lugares que eu provei foi o Tastevan, assim, eu estagiei no Tastevan também. Então, salve, salve para o Lulu do Tastevan, salve, salve para o Flávio, chefão Flávio do Tastevan, salve, salve para o Rodrigo, né? O Rodrigo, que é o grande chefe executivo do Tastevan. Grande abraço, pessoal. Rodrigo teve uma inserção super legal nas faculdades, a meu convite. É um cara que está sempre em contato com a gente, recebe a gente muito bem lá no Tastevan. E o que é legal de ver, assim, é que belíssimos pratos de comida eu já comi em restaurantes franceses, incríveis. Eu já reproduzi vários pratos que ficaram incríveis. No entanto, comer um prato, vou dar um exemplo, comer um foie gras aqui no Brasil é muito diferente de comer um foie gras lá no Le Charentonneau, em Maison Alfort, Les Juliettes, né, numa banlieue de Paris. Então, é muito diferente. Então, o contexto está no local, na cidade, né, no país. Tá? Então, isso é uma harmonização por contexto. Tudo que se come num outro lugar tem um sabor, né, muito diferente. Lembra da frase que eu falei? Estar num lugar em comum gera experiência. E experiências poderosas, né, pessoal? Experiências muito modificadoras, né? O Bom Vivant também, Luluvinhas, o Bom Vivant é um restaurante incrível também, né? Incrível. Tem razão. É isso aí, tá? Vamos que vamos. Apelou, né? É porque é o seguinte, né? É bem diferente a gente comer realmente algumas coisas em determinados lugares e em outros lugares. É importante a gente dizer, né? Então, outra coisa muito importante da harmonização por experiência, pessoal. Tem experiência que a gente produz e tem experiência que a gente vai de encontro, não é isso? Então, vou dar um exemplo, tá bem prático. Assim. Se a gente vai fazer uma trilha para chegar numa cachoeira, no meio do caminho, ou lá na própria cachoeira, a gente faz uma comida. E acaba que isso pode contextualizar, né? Por exemplo, muitas vezes numa cachoeira, você não vai fazer uma comida de alta cozinha, refinada e tal. Muitas vezes na cachoeira você vai tomar uma cerveja, você vai tomar, às vezes, um espumante, harmoniza muito bem com um dia de sol. Você vai ter uma comida mais rápida ali, às vezes fazer uma brasa ali rapidinho e assar uma carne. Então, existe uma comida para esse contexto. Isso é muito importante, né? É uma comida para esse contexto que é excepcional. E além da comida que você faz, né, além da experiência que você faz, tem a experiência que você vai de encontro, né? E aí também pode ser umas experiências por contexto, tá bom? Então, olha só, pessoal, eu elenquei algumas coisas aqui que são experiências incríveis. E eu vou começar com a primeira delas, que é uma indicação já para vocês, tá? Experiências que levam em consideração, tá? A harmonização por contexto. Não só a experiência por si só, tá? Vou dar um exemplo. Tem restaurantes incríveis ao redor do mundo, mas que muitas vezes não levam em consideração o contexto da onde ele está inserido, tal, para harmonizar a comida. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só que legal. Restaurante Under. O Under é um restaurante que metade dele é submerso na água. A metade do restaurante é submerso na água. Ou seja,
Você entra pela superfície, começa a descer umas escadas, e chega no salão principal, no hall principal, ele tem uma vidraça que você consegue ver o fundo do mar. Fala sério, hein? Você consegue ver o fundo do mar. E, obviamente, esse restaurante vai vender peixes, vai vender pratos contextualizados com essa história, né? Noruega, obrigado pelo apoio aí, equipe. Noruega é o Amber. Pessoal, o Amber não deixa de entrar na internet e pesquisar restaurante Amber para vocês entenderem o que é o poder da harmonização por contexto. A gente está falando aqui e parece que é o desconexo, Adriano, mas como? Tudo mais, mas não. É através desses exemplos que a gente vê o poder da harmonização por contexto, tá, pessoal? Então, a primeira indicação é o Amber, que está na Noruega, restaurante, metade dele é submerso na água, e lá dentro tem uma vidraça, que você vê uma série de situações debaixo do mar, né, assim, vai ver o fundo do mar, não é isso? E aí, claro que eles vão contextualizar com uma série de elementos do mar a comida. Então, isso é fabuloso. Vamos para as próximas experiências. Por exemplo, pessoal, um luau na praia pede um tipo de comida, entende? É diferente, por exemplo, de uma fogueira em junho. Uma fogueira em junho lembra comida de festa junina, não é isso? Tá mais frio. E um luau na praia, normalmente é uma coisa mais de verão. Então, são comidas e contextos diferentes, né? Se a gente for também pensar, né, nas histórias dos restaurantes, né, a gente vai, por exemplo, para um restaurante na França que apresenta uma proposta que se chama dîner noir. Né? O dîner noir é um jantar totalmente às escuras, tá, pessoal? Totalmente às escuras. O seu garçom, ele é cego, e ele te acompanha à mesa, você não enxerga nem um palmo na sua frente, é tudo preto, tudo escuro, né? E ele te leva até a mesa e ele serve a sua comida. São garçons cegos. Ele serve a sua comida e te orienta a te falar aonde está cada coisa no seu prato. Então, ele orienta assim, por exemplo, dentro do prato tem uma carne que está no centro do prato, né? E ao lado direito do prato tem uma bebida, é uma taça. E aí você vai tateando isso, né? E vai chegando nos lugares ali aonde você vai comer. Então, é uma experiência muito profunda que busca, né, enaltecer, assim, tampar a sua visão e enaltecer os outros sentidos, né? Então, tem um contexto diferente, né? Percebam só, é uma comida, pessoal, que a gente não precisa mais pensar na harmonização visual dessa comida. Se for dentro do dîner noir, o cozinheiro desse restaurante não tem mais que harmonizar a questão visual. Ele não tem mais que se preocupar com a teoria das cores, que a gente falou aqui essa semana. Né? Então, essa história é muito interessante. Próximo restaurante, né? Eu não me lembro exatamente aonde, mas tem um restaurante, acho que tem vários, acho que tem mais de um. Restaurantes em lugares congelados, né? Que são dentro de grutas de gelo, né? Então, obviamente, a gente vai ter ali copos de gelo, né? A gente vai ter contextos ali, né? Você não vai ter ali dentro um espetinho, uma churrasqueira, entendeu? E aí, então, a gente vai ter uma série de contextos que são correlatos ao que está na experiência, né? Na vivência daquela história. E o mais legal dessa história, pessoal, o contexto a gente pode produzir. A gente pode produzir contexto, né? E isso é que é legal, a gente entender que ele existe. O restaurante é esse. Obrigado, equipe. Dan Lenoir, né? Dan Lenoir. É como se fosse assim, né? Dentro da escuridão. Isso? Muito legal. Obrigado, equipe. Pega mais o olfato, né? Pega mais o olfato, pega mais o paladar, pega mais o tato e pega mais a audição. O que está bloqueado aí, pessoal, é a visão. Todo o resto ele vai pegar de esquemas sensoriais, tá, pessoal? Porque se eu mastigar alguma coisa crocante,
a audição está interferindo naquilo que a gente vai saber, que é o sabor, né? Que é a interpretação do sabor. Tudo bem? Essa questão toda de bloquear a visão é algo muito interessante como experiência. Eu queria, inclusive, propor, pessoal, eu faço muito isso nas aulas shows, e eu sou convidado a dar. Então, às vezes, a gente vai para os festivais no interior, né? Recentemente, eu tive em Sabará, no Festival da Jabuticaba, eu tive no Festival da Banana, lá do ladinho de Sabará, em Ravena, também os festivais Fartura, né, que a gente sempre está presente, tanto em Tiradentes quanto em Belo Horizonte. Então, a gente é convidado para alguns festivais e muitas vezes eu faço a experiência com o pessoal, né? Eu falo assim, pessoal, nós vamos fazer uma experiência, quem quiser, né? Não é obrigatório, quem quiser, a gente vai fazer uma experiência. Aí eu sugiro que as pessoas fechem os olhos, né, para a gente entender melhor essa questão sensorial e façam a degustação com os olhos fechados, né? Acaba virando também uma experiência, né? São Gonçalo, Amanda, satisfação, a Amanda esteve lá em São Gonçalo do Rio Abaixo com a gente, obrigado, Amanda, por lembrar. Amanda é uma querida, uma figura também super bacana, de um baita coração, expert nos biscoitos de polvilho, né, Amanda? Me deu um presentaço de um biscoito de polvilho incrível. Me relembra a cidade, Amanda, por gentileza, do biscoito de polvilho? A Amanda estava lá numa ação que a gente fez lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, uma consultoria super incrível que a gente trabalhou lá. Nossa, eu tenho um carinho incrível pelo movimento que a gente fez junto com a prefeitura, junto com a UFMG, foi realmente fabuloso, né? A gente trabalhou, assim, por dias incríveis lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, foi realmente encantador. Biscoito do Distrito de Córregos de Conceição do Mato Dentro. Obrigado, Amanda. É realmente, assim, sensacional também, quando a gente consegue... Eu vou falar como que a gente vai harmonizar por contexto, pessoal, dando o exemplo da Amanda, do biscoito de polvilho. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar da harmonização por contexto. A Roberta estava lá, Roberta. Satisfação também, Roberta estava lá trabalhando com a gente. Roberta fazia parte da equipe. Obrigado, Roberta. Está aí na área também. Pessoal, vamos dar um exemplo de harmonização por contexto. Tudo bem? Pegando o exemplo do biscoito de polvilho agora. Vamos dizer que nós vamos fazer um jantar na casa dos nossos clientes e que nós vamos, na hora do prato X, que tem o biscoito de polvilho, vamos supor que você fez uma farofa de biscoito de polvilho, como a gente faz frequentemente, e aí a gente, vamos supor que você, na hora de servir esse prato, você vai à mesa e já está combinado com o anfitrião de você passar um vídeo do dia em que você foi na casa da Doninha, lá no distrito de Córrego de Conceição do Mato Dentro, para pegar o biscoito, para encomendar a fornada, para pegar o biscoito com a Doninha, e aquelas Doninhas emblemáticas, né, que tanto a gente visita quando a gente vai fazer esses trabalhos, como a gente fez lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, foi incrível. Aí você mostra o vídeo, um vídeo curto, de 1 minuto, 2 minutos, e isso traz todo um contexto para a história de quem vai comer. E aí esses sujeitos, eles comem com um sabor totalmente diferente, porque eles percebem a importância da conexão entre o produtor e quem come, né? A importância também do elo entre produtor e produto, né? A importância também do cozinheiro com o produto e com o produtor. E aquilo acaba virando uma estrutura na cabeça de quem está comendo tão mais densa e tão mais complexa, e isso gera tanto mais significado que aquela percepção de sabor torna-se outra. Por isso que a gente está chegando aqui assim, no ponto mais importante para a gente discutir hoje. A modificação do sabor de acordo com o contexto, né? É muito diferente da gente tomar uma cerveja na Lapa, no Rio de Janeiro, do que a gente tomar uma cerveja, por exemplo,
vamos falar assim, às vezes no Japão, num lugar desconexo dessa cultura da cerveja, entende? É muito diferente. E o sabor muda, né? O sabor muda. Quantas e quantas histórias bonitas eu já ouvi da minha sogra, que está frequentemente na França, quantas e quantas histórias bonitas eu já ouvi de relatos assim apaixonados, com o olho brilhando, de comidas que ela comeu, e que fazia muito sentido, que era extremamente saborosa, e que muitas vezes a gente faz de novo e a gente até dá risada, porque fala assim, mas é só isso. Mas é porque ela estava na França, e comer qualquer coisa na França vai ter um contexto diferente. E aí dá para a gente modificar sabor, né? E isso é muito importante, né? Comida da roça, Adriana, é isso mesmo, né? É exatamente isso, né? É, quando a gente fala só isso, né? Porque às vezes a gente entende o poder do contexto, né? Mas é isso, é bacana, é legal. Então, essas histórias, elas são todas muito poderosas, sabe, pessoal? De realmente um contexto mudar o sabor da comida, né? Ele muda totalmente o sabor da comida. Então, se você aí, cozinheiro, está estudando, ou já é um profissional, né, e tal, e se você fizer isso num jantar, você vai impactar muito o seu comensal. Você vai dar um significado incrível através da harmonização por contexto. Claro que você harmonizou contraste no prato, você harmonizou complementaridade, corte, tem a bebida, tem o vinho, claro, já está tudo harmonizado, mas você foi além, igual a Catherine Demet, lá na época dela. Ela foi além, né? E aí você mostrou lá a produtora e tal, não sei o que lá, e isso é muito, muito interessante, né? Os intercâmbios da comida, isso mesmo, né? É sensacional, Amanda, isso é verdade. Fala, Ramon. Isso aí, Ramon, parceiraço, Ramon. Pessoal, o Ramon, olha, hoje eu vou extrapolar a live, hein? Hoje, com essas histórias que estão surgindo, eu vou extrapolar essa 1 hora de live, hein? Pessoal, o Ramon é um parceiraço, amigo, querido de Lagoa Santa. Nós fomos com o Kiyoshi. Ramon, história linda, hein, para contar. Nós fomos com o Kiyoshi. Ronan, desculpa, eu estou falando Ramon e é Ronan, desculpa, Ronan, porque eu li rápido aqui. Ronan, recebi o recado aqui do meu apoio aqui, e eu li rapidamente. Ô, Ronan, nós fomos com o Kiyoshi lá para a beirada lá do Rio São Francisco, foi lá em Três Marias, me relembra aí, o Ronan, porque foi linda essa história, né? Nós fomos lá justamente para eu entender mais sobre pesca, né? Eu queria compreender mais sobre pesca, e nós fomos com o Kiyoshi, que é um cara feríssima da pescaria, e o Ronan também é um cara que já sabe tudo de pescaria, né? E nós fomos para lá e pegamos o barco e fomos para dentro do rio e fomos desbreando, desbravando lá e fomos fazer a pesca do tucunaré, né, Ronan? E foi super legal, porque eu vou falar para vocês, pessoal, a experiência de pegar peixe, para quem não fez, não correu por esses caminhos, é super legal, porque o primeiro peixe que você pega, você começa a tremer, né? São José dos Buritis. Obrigado, Ronan. E o Ronan, eu acho que foi você que falou, Ronan, quando eu peguei um peixe, você falou assim, tá tremendo, né? Tá tremendo, é normal, é normal. Quando a gente pega o peixe, a gente treme. E é muito legal, né? Foi muito legal a experiência, foi muito legal que hoje abrir ali um peixe, mostrar pra gente, ver, o pessoal, olhar de criança é matador, porque a gente chega nos lugares assim, mas você é cozinheiro, você fala assim, eu não sei nada, me ensina, pelo amor de Deus, porque senão o cara fica assim, mas você é cozinheiro, você sabe mais do que eu. Não, eu não sei, cara, me ensina. Aí vê o Ronan falando das coisas de peixe, que ele sabia. A gente fez um churrasco, né, Ronan? Foi super legal, né? Foi uma ótima pescaria mesmo. A gente está precisando fazer de novo, viu, Ronan? É o melhor peixe, né? É isso aí, pessoal.
as experiências, elas são marcantes e profundas, e o mais legal é que a gente consegue produzir contexto, né? Fazer isso. Então, foi muito legal ver a história do peixe, junto com o Ronan e com o Kiyoshi. Vamos fazer isso de novo, hein, Ronan? Vamos acionar o Kiyoshi lá. A gente saiu para a pescaria, foi muito legal, a gente abriu os peixes de forma que eu não tinha visto, o Kiyoshi fazendo, tirar a escama diferente, ele me ensinou um jeito diferente de tirar a escama. Então, é sensacional, cara, assim, a experiência. Então, a gente fazer isso, levar isso para o nosso cliente, é algo surreal, surpreendente, né? Outro exemplo muito legal, pessoal, de harmonização, o contexto, é o seguinte, no Alinea, no restaurante Alinea, em um determinado momento do menu degustação, o prato se torna muito aromático, muito aromático, muito aromático. E aí, o pessoal comenta isso, nossa, aquele prato me marcou, porque ele tinha um cheiro, assim, de erva, um cheiro tão... Nossa, é um prato incrível. E aí, o restaurante Alinea mostra que o prato vem em cima de uma almofada, que tem uma vazão mínima de ar, né? E dentro da almofada foi injetado, uma almofada só de ar, tá, pessoal? É como se fosse um balão, né? Uma almofadinha mesmo, né? Um saquinho cheio de ar. E esse ar, né? Ele é um aroma de ervas. E o peso do prato vai fazendo com que o aroma vá sendo assim, expelido, né? E aí o prato vira aquilo vira uma experiência incrível, porque tinha o contexto de muito aroma, né? Porque o prato tinha situações de ervas nos ingredientes, mas você sentiu um cheiro muito aromático, muito forte, né? Um cheiro muito forte, desses componentes do prato, e aquilo transformou aqui a experiência em algo surpreendente, né? Bacana. O Eduardo Fatorelli está falando aí da experiência dele em Portugal, e é isso, né? O Fatorelli me compartilhou essa semana, por isso que eu agradeci todo mundo. A galera tá mandando muito, cara, assim, e o pessoal tá fazendo muita coisa legal aí fora. O Fatorelli com experiência incrível em Portugal e tantos outros. A Mili também, que está em Portugal, também fazendo uma super experiência. Enfim, a galera compartilhando todas essas experiências aí que fazem muito sentido, né? Então, é um pouco isso, pessoal, a gente entender que a gente pode harmonizar. Vou dar um exemplo, assim. Se a gente tocar uma música de samba, qual a comida que vem na mente de vocês? Né? Samba. A gente vai para qual comida? A gente vai para churrasco? A gente pode ir para churrasco, né? A gente vai para cerveja? A gente pode ir para cerveja. A gente vai para, por exemplo, se eu falar samba, a gente vai para uísque? Será que a gente vai para uísque com samba? Ou é mais fácil ir para cerveja? Né? Feijoada, boa, Amanda. E é isso, né? Se a gente pega um samba, né, ou uma música, a gente consegue fazer uma harmonização. Né? Quantos e quantos clientes de eventos já me pediram para fazer a comida de acordo com o clima do evento que ia ter, né? Isso é mais uma coisa mais à tarde, eu queria uma coisa um pouco mais leve, nada muito sofisticado, porque não é ideia, o pessoal vai estar meio nadando na piscina durante o evento, tal. Então, uma coisa assim, aí você vai fazendo uma leitura para o contexto que o cara está te apresentando, ter correlação com a comida. E mais do que isso, né? Você pode interferir no jantar propondo situações contextuais que vão gerar experiência e muito mais significado para a sua comida, muito mais significado para a sua ação enquanto profissional de cozinha, tá? Então, acho que isso que faz muito sentido, né? Acho que é isso que faz muito sentido. A gente fez muito isso lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, a gente buscou, né, os preparos, a gente tinha além das consultorias para todas as barracas de comida, a gente tinha as aulas show, né, e as aulas show eram todas contextualizadas com os produtores da região, e a gente tinha uma barraquinha de molhos que oferecia gratuitamente para todo mundo, né, e os molhos eram contextualizados com os pequenos produtores da região, tá? É realmente bem legal a gente pensar em o que a gente pode fazer com o contexto na nossa mão, a nosso favor, o que a gente pode fazer para impactar o cliente,
para impactar quem está na ponta de lá que vai comer, né? Então, isso que é muito legal, tá, pessoal? A história era um pouco essa, deixa eu só repassar meu roteiro aqui. Preciso fechar com uma frase muito importante, tá, pessoal? Que a gente falou essa semana. O objetivo também dos encontros, tá, pessoal? Os objetivos era fazer assim, a gente pensar um pouco mais, a gente sair um pouquinho da caixa, fazer a gente... Eu trabalho, né, e a proposta da academia, da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, é usar as ferramentas de criatividade para colocar a gente num outro patamar, né? A proposta é fortemente essa. E a ideia dessa semana foi muito tirar potencial de reflexão de todo mundo, e aconteceu, e eu vi que aconteceu, porque o tanto de mensagem que eu recebi foi incrível, né? Então, o objetivo era tirar mesmo potencial de reflexão, colocar a turma toda para pensar, estreitar os laços de conexão, que é muito importante, para fazer mais sentido e colocar a gente assim pronto para impactar as pessoas no mercado, né? Porque eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer estar numa posição melhor de mercado. A gente quer conseguir contactar e conectar melhor com o nosso cliente. A gente quer conseguir fidelizar mais, né? E isso tudo vai reverter muito para a gente, né? Isso tudo vai dar para a gente muita tranquilidade, muita estabilidade, né? Entre aspas, nesse mundão que não existe estabilidade, mas a gente quer se posicionar na cozinha, né? E eu acredito que a ideia da semana foi tratar de uma forma diferente a harmonização para a gente ir um pouco adiante, né? Ô, Lu, obrigado, viu? Foi legal, eu também adorei, estou adorando toda essa história, né? Obrigado, tá, pela consideração. Então, o objetivo foi esse, né, da gente brincar mesmo, de ir além, de provocar mesmo situações para além do que só a literatura põe e tudo mais. Por isso da gente trazer hoje a harmonização por contexto, por isso tão importante isso, né? Eu queria falar para vocês do Telegram, rapidamente. A gente está com o link do Telegram, para quem quiser continuar as conversas, né? É um link para a gente manter contato, né? Através dessa história da Academia de Gastronomia Criativa, que é a UNTO, tá? A gente está com o Telegram, então, muito legal a gente estender as conversas para quem quiser, tá bom? Está feito o convite. Se vocês quiserem compartilhar qualquer experiência, pessoal, ou dar sugestões de temáticas para a gente trabalhar nos próximos encontros, como eu falei com vocês, nós vamos retornar na semana que vem com outras conversas, outros encontros, tá bom? Semana que vem a gente vai falar de mercado. Então, se vocês quiserem usar o Telegram, o link aí, para apontar sugestões e tal, tá todo mundo convidado, tá bom? Pessoal, queria deixar, assim, fazer uma finalização com uma frase para fechar a semana aí. Vencemos essa semana muito bem, uma semana super legal, com bons desafios. Como eu disse no começo da semana, não é para focar em nada ruim, vamos focar só nas coisas boas, fechou? Vamos fazer o dobro, vamos aprender muito, sempre estar junto, estar próximo, vamos compartilhar conhecimento. Wagner, muito obrigado. Wagner também é um querido, é um aluno, assim, excepcional, incrível, é um grande aluno meu hoje. Valeu, Wagner, tamo junto demais, tá, velho? Isso aí. Vamos focar nas coisas boas, é isso, tá? Vamos focar sempre nas coisas boas e vamos procurar aprender demais, pessoal. Nós da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, a gente acredita que nós precisamos investir na nossa área profissional. Todos os dias. Foco diário no investimento para a gente conseguir destaque profissional que a gente tanto quer, né? Estudar todo dia, ler todo dia e, acima de tudo, compartilhar para a gente fazer uma rede de relacionamento sólida, né? Legal, produtiva. Fechou? Valeu, obrigado, pessoal. Queria deixar para vocês com uma frase super legal que a gente falou ao longo da semana, que é: saber tem a ver com o sabor e deve causar satisfação. Nós falamos isso ao longo da semana, então queria deixar vocês com essa frase para vocês refletirem aí. Saber tem a ver com o sabor e deve causar satisfação. Show? Valeu demais. Nós estamos juntos aí, vamos compartilhar sempre. Acesse o canal do YouTube lá, acesse o podcast
acessa o Facebook nosso, Instagram, nós estamos em todas as redes sociais aí, Pinterest, né? Compartilhando conteúdo aí com vocês para a gente crescer junto. Beleza? Foi uma grande satisfação. Quantas histórias legais a gente levantou aqui. A Amanda levantou a história lá de São Gonçalo, do biscoito de polvilho, a Roberta, que participou com a gente trabalhando lá, o Ronan, que estava na pescaria junto com o Kiyoshi lá, né, Ronan? Show de bola. A Nádia, que foi lá no restaurante que eu estagiei na França. Maravilha, né? Cada história linda. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Show de bola. Satisfação enorme. Obrigado demais. Todos vocês são muito queridos. Tamo junto. Vamos que vamos, porque vai dar certo. Vamos junto. Valeu. Um abração, pessoal. Tchau.